Me ajoelhei e fechei os olhos de Tobias. Levantei sem sobressalto, caminhei para o canto da estrada onde o cavalo comia com a cabeça baixa e abanando as orelhas para espantar as varejeiras. Alisei sua barriga como se fosse o ser mais importante do mundo. Dei 2 tapinhas no lombo, indicando que queria partir. Tomei as rédeas em minhas mãos e segui caminhando com os moradores que carregaram o corpo até nossa casa. Certa vez me fizeram chegar uma notícia por Maria Cabocla de que Tobias havia se indisposto com uma curadora de nome Valmira que vivia na cidade. Muitos filhos da casa o haviam colocado para fora depois de uma bebedeira. O motivo era a encantada de Dona Miúda, a tal Santa Rita Pescadeira, a mesma que de vez em quando surgia no jaré de meu pai. Depois de chegar à casa de Valmira, a encantada passou a ouvir ofensas de Tobias, duvidando de sua existência, incitando que mostrasse seus poderes, dizendo que a própria Valmira era uma farsa, que nada daquilo existia. Por várias vezes a curadora havia intervido para fazer com que cessasse de dizer as asneiras. Sem recuar ou se desculpar, Tobias recebeu uma única sentença, proferida pela própria encantada, montada no corpo de Dona Miúda. Palavras que ninguém escutou, nem mesmo Valmira, somente ele. Mas ele continuou a desfazer da encantada, disse Maria Cabocla. E agora, não se espante se alguma desgraça se abater sobre sua casa. Como tua avó, Belonísia, como tua avó. Ouvi minha mãe dizer segurando meus ombros, enquanto eu amarrava um lenço negro em minha cabeça. Ela quis lembrar as viuvezes de minha avó Donana, que havia enterrado seus maridos. Meus olhos estavam secos, tamanha era a duração da estiagem. E estiou alguma coisa em mim desde o dia em que permiti aquela união. Desde que, quando entrei na casa repleta de entulhos e deixei que Tobias levantasse minha roupa. Desde quando me permiti ouvir insultos sem devolver da maneira que gostaria. Me postei de pé, um pouco afastado do caixão, mais próximo à porta, recebendo os vizinhos que chegavam em grande número. Vi entrar e sair gente de casa. Estava dispersa, mas não aflita. E Domingas e minha mãe tentavam providenciar o necessário. Por vezes, afastava as pessoas de mim sem mudar a expressão de meu rosto. Esperavam que me comportasse como uma viúva inconsolável. Cuidavam para que meu luto estivesse evidente, em respeito ao homem que vivia comigo. Tive que me conter algumas vezes para não deixar escapar um sorriso traiçoeiro, um gesto que fosse considerado desrespeitoso pelos presentes, por meu pai e minha mãe principalmente. Mas também que não esperassem que me fechasse em nojo, repetia a mim, ou ao perceber os gestos exagerados de contrição e luto por parte dos vizinhos e compadres. Durante o velório, só olhei para o rosto de Tobias uma única vez, mesmo assim guardando certa distância de seu corpo. Tinha um ferimento pequeno na testa, e mesmo depois de limpo, continuava a minar um líquido transparente, como sangue desbotado. Mas não estendi minha mão sequer para ajeitar o filó que adornava a urna. Queria encerrar de vez aquele momento de minha vida. Tentei apressar o fim do funeral, apertando minha irmã para que conduzisse a saída do cortejo. Foram prestadas todas as homenagens que poderiam ser feitas, as comadres haviam rezado o rosário e recomendado sua alma. Eu também rezaria por ele, bastava, não precisavam esperar que de meus olhos saíssem lágrimas. Foi assim que vi seu corpo deixar a casa que levantou, onde guardou tudo o que achava como se fosse um tesouro, para descer à terra com a serenidade que não havia naquela tapera, onde vivemos por pouco mais de um ano. Minha mãe quis que seguisse com ela para sua casa, que fechasse tudo e voltasse a morar em sua companhia. Também não quis. Queria estar só, experimentar a vida no silêncio que havia encontrado longe de todos. Compreendia a preocupação de Salu, afinal eu estava sozinha e ela me considerava exposta aos perigos de uma mulher sem homem para acompanhar. Não acreditariam se contasse que talvez fosse eu quem protegesse Tobias, que nos últimos tempos se largava bêbado na cama, inútil nessas horas para qualquer vigilância. Só por isso permiti que Domingas me fizesse companhia nos primeiros dias, mas minha mãe percebeu que eu estava bem, tão entretida nas atividades do dia a dia desde que fui morar às margens do rio Santo Antônio. Me perguntou se não tinha medo de ficar só. Acenei com a cabeça para dizer muitas vezes que não. Conseguiria um cachorro para me fazer companhia, como o velho Fusco,
que já havia morrido. De Tobias ficou apenas uma espingarda guardada debaixo da cama, e eu não estava disposta a deixar aquele pedaço de chão para que outra pessoa usufruísse do cuidado que tive para fazer daquele quintal um canto vistoso de terra. Havia me afeiçoado às plantas, a cada coisa que crescia com a força do meu trabalho e do de Tobias. Mas a casa estava em mau estado, me disse Domingas. Sim, em mau estado, mas já vi casas serem levantadas muitas vezes. Sei bem o que se necessita para fazer desse ranchinho uma boa morada. Daria um destino aos entulhos. Tobias adiava o momento de forma desinteressada, mas agora carregaria tudo e deixaria no lixão. Logo, aquela casa sombreada pelo grande Jatobá seria um lugar muito diferente de quando cheguei. Não pretendia me juntar de novo a alguém, não queria casar nunca mais. Conservaria a casa e o pedaço de terra que a cercava, porque talvez fosse tudo o que pudesse ter na vida. Só assim poderia experimentar o sofrimento como o sentimento que unia a todos que viviam em Água Negra e em muitas outras fazendas de que tinha notícia. Foi sozinha que experimentei as aflições que vi meus pais passarem ao longo de suas vidas. Não tinha descendentes para alimentar, mas fiz a questão de trabalhar com mais força e vigor que muitos homens que ali viviam. O sofrer vinha das coisas que nem sempre davam certo. Me fazia sentir viva e unida, de alguma forma, a todos os trabalhadores que padeciam dos mesmos desfavorecimentos. Nunca pude reclamar da sorte, que também se postou com seu encanto ao meu lado. Bati saco de milho, fiz muitos sacos de farinha, labutei dia a dia na roça que crescia verde. Se o sol fosse inclemente e matasse a plantação, deixando um rastro de cultivo mirrado e queimado, ou se os rios enchessem e a água comesse o que não deu tempo de colher, dava meu dia de trabalho onde precisassem dele. Quando não havia trabalho, me agarrava à colheita do buriti e do dendê, e seguia com Maria Caboclo e outras mulheres para a feira da cidade. Vez ou outra, um motorista nos oferecia carona para andar na boleia de seu veículo, ao nos ver caminhando pelas estradas besuntadas da massa do fruto. Um dia, ao subir no buritizeiro, furei meu pé em um espinho. Fui abatida como uma caça no chão dos marimbus. Só pude seguir adiante porque Maria Cabocla mandou 2 de seus meninos chamarem Zezé e Domingas para me acudir. Tentaram a todo custo me fazer voltar para casa. Até Zeca Chapéu Grande veio, com sua autoridade de pai e curador, tentar me demover da ideia de viver desacompanhada. Apelei para sua fé, que de certa forma refletia a minha também, para lembrar, apontando para o céu e para o meu pequeno altar de santos. Na sala, um santinho de São Sebastião crivado de flechas, um porta-retrato faltando uma das tiras laterais com uma imagem escurecida de São Cosme e Damião, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, outra de Santa Bárbara, uma imagem nova de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que foi me dada por comadre Nini e uma garrafa de Coca-Cola com ramalhetes de sempre-vivas que colhi na fazenda. Era para dizer que nunca estávamos sozinhos, porque Deus e os encantados sempre estariam ao nosso lado. Nunca mais meu pé voltou a ser como era. O espinho, como um punhal, atravessou de um lado ao outro, deixando como sequela uma dor permanente, seguida de inchaço e vermelhidão. Segui algumas vezes para a cidade com Domingas, minha mãe e Dona Tonha. Os médicos examinavam, passavam remédio, mas não curavam. Meu pai fez remédio de raiz, pediu paciência. A dor foi aliviando a ponto de quase desaparecer, mas bastava os dias exaustivos de trabalho que o inchaço retornava e a dor se agravava. Porém, nada disso retirou a vontade de transformar meu entorno com meu trabalho, mesmo sabendo que, por não ter filhos, Sutério levaria uma generosa parte de minha produção. Por isso saía muitas vezes antes do dia raiar, levava parte do que colhia para casa de meus pais para que fosse dividido entre todos. Esperava Maria Cabocla vir com os meninos para saber como eu estava e fazia questão que levasse aipim, feijão de corda, abóbora e batata para sua casa. Quando me senti melhor do ferimento, comecei a construir uma nova casa. Não há como consertar as casas de barro, então o jeito é construir uma nova, em outra parte do terreiro. Era assim com todos que moravam na fazenda. Enquanto fazíamos a nova, deixávamos a antiga tombar ali mesmo. O Zezé ajudou a carregar o barro do rio, a cortar as estacas para a forquilha e parede. Via como um encanto uma casa nascer da própria terra, do mesmo barro em que, se lançássemos sementes, veríamos brotar o alimento. Quantas vezes havia visto aquele ritual de construir e desmanchar casas e ainda me maravilhava ao ver se levantar as paredes que seriam nosso abrigo. No mesmo dia em que terminei de trazer 2 coisas da casa antiga para a nova, Maria Cabocla adentrou a casa, acuada, com um corte na boca. Não precisava falar para que eu soubesse. Aparecido estava a cada dia pior.
Disse que se voltasse e a encontrasse em casa, que mataria na frente dos filhos. Senti revolta, tive más recordações de Tobias, mesmo achando que não deveria lembrá-lo dessa forma, para que tivesse seu verdadeiro descanso. Arrastei Maria para casa de novo. Havia chegado com 3 crianças, mas as outras continuavam lá, sozinhas. Não achava justo deixá-las ao cuidado de um bêbado. Estava farta de vê-la desamparada. Ela parecia não querer ir. Tinha medo nos olhos, mas cedeu. Fui buscar algumas coisas no armário de roupas para pôr no pequeno bocapio. Pensei em pedir a ajuda de algum homem, mas antes que externasse isso, Maria disse que se um homem fosse à sua casa seria pior, poderia até haver morte. Aparecido tinha um ciúme doentio dela. Desisti e decidi ir sozinha em sua companhia. A porta não estava bem aprumada e demandou força de minha parte para fechá-la antes de seguir. Deixei a pequena sacola cair no chão e Maria Cabocla se abaixou para juntar tudo de novo. Se deteve no cabo de marfim da faca de prata que, passado tanto tempo, ainda era puro brilho, encantada com o objeto. Seu olhar parecia o olhar de Bibiana no dia em que colocamos na boca. Passou de uma mão a outra antes de devolver a sacola e não ousou perguntar por que eu estava levando comigo. Para o meu azar, o pé começou a doer no caminho, e quando resolvi parar para ajeitar o calçado, vi que estava inchado. Cheguei mancando à casa de Maria Cabocla. A primeira coisa que me saltou aos olhos foram 2 garrafas de cachaça jogadas em um canto da sala. Havia roupa suja, restos de comida no prato em cima da mesa e uma grande quantidade de moscas, fiéis companheiras, a viverem das nossas sobras, talvez aguardando a hora em que nossos corpos poderiam também lhes servir de alimento. Aliás, não precisavam nem de nossos corpos totalmente mortos, bastava uma ferida aberta para abrigarem suas larvas. Sabíamos bem como viviam. Havia períodos do ano em que o zumbido era tão intenso que eu dormia e acordava as escutando. Talvez se desaparecessem ou silenciassem, perceberíamos de imediato que algo estranho acontecia à nossa volta. As paredes se erodiam com buracos que permitiam ver o outro lado. Ajudei a reunir as crianças para o banho, enquanto eu mesma cuidava também de lavar pratos, copos e vasilhames que estavam ao redor da mesa ou dispostos em pilhas no chão. Era uma tarde fresca, nublada, mas que com o avançar das horas tornava o semblante de Maria Cabocla tenso, como se uma inevitável tempestade se aproximasse. Por várias vezes ela disse que estava tudo bem, pediu que eu fosse embora. Resisti. Me meti a arrumar as coisas, a ajeitar algo que estava fora do lugar ou a consertar qualquer coisa quebrada. Não sei o que me aconteceu com aquela total ausência de medo. Talvez fosse a morte de Tobias, a solidão em que havia me encerrado. Talvez fosse a lembrança de Donana, as conversas que escutava escondidas sobre sua valentia. Talvez fossem os percalços que vivi até aqui, mesmo sem ter completado 20 anos, ou o desejo de defender a mulher Maria. Eu sabia bem o que era aquele desprezo. Embora Tobias nunca tenha me triscado a mão, ainda lembrava de seus insultos e de toda a revolta que me crescia no peito. Queria crer que faltava a Maria Cabocla um traço de bravura para enfrentar o marido. Quando percebesse que ela não temia e poderia lhe ferir do mesmo jeito que ele fazia sempre, pensaria 2 vezes antes de levantar a mão de novo para qualquer gesto de violência. A noite desceu lenta e eu preparei batata doce e café para as crianças comerem. O ar fresco invadiu a casa, que permanecia com as portas e janelas abertas, apesar da invasão de mosquitos que abatíamos entre as palmas da mão. Maria Cabocla acendeu o único candeeiro. O cheiro de querosene queimado foi se misturando ao frescor que adentrava a casa. Ela havia me dito, tempos atrás, que não tinha chegado aos 30 anos, mas parecia ter bem mais. Tinha muitos fios brancos entre o cabelo liso que parava na altura dos ombros. Seu rosto sempre reluzia a oleosidade do próprio corpo. O brilho se tornava mais intenso entre a luz e a sombra projetadas pelo candeeiro. Olhava as crianças ao redor da mãe, às vezes ficavam à minha volta, tentando fazer com que eu participasse de suas brincadeiras. Brincavam de casa e escola, de roça e de caça, e eu olhava saudosa, recordando minha infância na beira do rio Tinga, entre bonecas de sabugo de milho e enxotando chupins dos campos de arroz. Algumas das crianças pareciam com a mãe, outras com o pai, mas todas, sem distinção, carregavam as marcas de abandono, barriga grande, corpo frágil e, principalmente, tristeza e medo, que ressentiam em seus olhos pela rotina de violência que tinham na própria casa.
Depois que as crianças dormiram, fiquei com Maria Cabocla na sala, de portas fechadas, escutando suas conversas sobre a vida antes de Água Negra. Já nasci cativa, numa fazenda, assim como você, me disse, mexendo numa caixa que tinha restos de tecido, linha, agulha e alguns poucos fuxicos de cores distintas. Mas meu pai andava como cigano, andava de um lado para outro em busca de trabalho e condição melhor para criar os filhos. Continuava a dizer sem olhar para mim. Antes daqui, vivi em 6 fazendas diferentes, por isso também não sei ler e escrever. Retirou 3 peças de tecidos redondas do tamanho da palma de sua mão e deitou sobre seu colo, procurando linha e agulha para começar a alinhavar as peças até que parecessem botões de flor. Por mim, não morava mais em fazenda, não, debaixo do cabresto de ninguém. Aproximou a agulha bem perto dos olhos para tentar enfiar a linha, mas Aparecido incutido com roça e veio pedir ao dono daqui para vir morar, bem nesse tempo da última seca. Ela desafiava as lembranças como uma reza estranha e antiga, comum a todos os que em algum momento chegaram em Romaria, a Água Negra e tantas outras fazendas de que temos notícia. Quando cheguei aqui, achava que essa era a fazenda Boa Sorte, veja só, disse rindo quase sem vontade. Ele vivia falando nessa boa sorte, que tinha terra boa, que tinha casa boa para os trabalhadores, mas a gente veio parar aqui, que não tinha nada de diferente dos outros lugares que passamos e que de boa sorte não tem nada. Quando me juntei com o Aparecido, eu tinha 14 anos. Levantou para pegar mais uma caneca de café. Você quer mais café? Perguntou olhando para mim, esperando que me manifestasse pelos gestos que já lhe eram familiares. Ele não bebia, não. Era um homem bom, mas a bebida agora desgraçou com ele. Colocou uma caneca cheia na pequena mesa em que me apoiava. Já pedi que ele conversasse com o compadre Zeca para receitar garrafada, mas ele não quis. Sem conseguir se concentrar nos fuxicos que pretendia fazer, que talvez tentasse fazer aquela hora para aliviar a inquietação que consumia seu corpo, Maria Cabocla pôs a pequena caixa de lado e se dirigiu a mim. Mesmo na penumbra da casa mal iluminada pelo pequeno candeeiro, vi suas mãos trêmulas, nadosas, se aproximarem da minha cabeça. E você que ficou viúvo, que tristeza pode ser ficar desamparada, mas deve ser melhor que ficar como eu estou, disse retirando o lenço da minha cabeça, e senti uma onda quente percorrer o interior de meu peito. Passou a mão sobre meu cabelo crespo, deixando que seus dedos se emaranhassem nele. Senti um conforto que nunca havia sentido com o toque de qualquer pessoa. Poucas vezes deitei no colo de Donana ou de minha mãe, para que fizessem o que Maria me fazia agora. Ressentia um cheiro de água doce, que bem conhecia, de seus poros. Seu cabelo é muito preto, Belonice. Nunca te vejo sem lenço. Sem que voltasse meus olhos para encontrar os seus, deixei que ela afundasse as mãos em mim. Parou. Foi ao quarto para pegar algo. Passou a trançar o meu cabelo, usando o pente para desembaraçar os fios, e fazia tranças rentes ao couro cabeludo. Por um instante, fechei os olhos para sentir melhor a ponta de seus dedos, que alternavam voltas entre as falas e silêncios preenchidos apenas por sua respiração ofegante, em contraste com a minha, que estava cada vez mais lenta, como se me preparasse para dormir. Quando terminou o penteado, eu estava quase cochilando e senti o calor de seu corpo próximo à minha cabeça. Levei minhas mãos para sentir as formas do cabelo, já que não havia espelho, e sem querer encontrei sua pele áspera. Caminhos se formaram no alto de minha cabeça e pareciam se moldar com a quentura que percorria meu corpo. Durante muito tempo depois daquela noite, fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla. Você deve estar cansada, deite um pouco na cama, vou ficar acordada e não consigo dormir, disse, quando seguia para guardar o pente. Dobrei meu lenço e pus na sacola, onde estava a faca, o que me fez lembrar que precisava retirar as batatas que havia trazido. Tentei resistir por algum tempo, mas depois aceitei. Pode ficar despreocupada, me disse. Deite aqui do lado que eu deito, porque Tião tem mal dormir. Disse, ajeitando as pernas do menino e das meninas que dormiam em sua cama. Se o homem chegar, te acorda. Senti o cheiro de água doce no lençol que recobria a cama, e por muito tempo resisti ao sono, tentando acalmar o interior de meu corpo que ainda pulsava vivo ao afeto que havia recebido. Quando finalmente me dobrei ao repouso, sonhei com Tobias, que me olhava de longe e tentava me afastar dele. Subia cansada pelas encostas do vale, mas me deparava com uma cerca brilhante. Tentava escapar por outro lado e via mais cerca. Quando me afastava, via a mata queimar.
Depois que tudo virou cinza, sem que nada me acontecesse, percebi encurralada, sem saída. O cabo de marfim da faca de Dona Ana aparecia quando tentava voltar para o rio. Bibiana e Severo surgiram em minha frente, mas não conseguiam me ver. Chamava por eles, minha voz era alta, mas ainda assim não me ouviam. Quando eu tirava a faca da terra, o chão começava a se abrir, dividido, e o buraco os engolia, sem que dessem conta. Acordei alarmado e com a respiração ofegante. Levantei da cama, era quase dia, e encontrei Maria Cabocla cochilando sentada próxima à porta, vigiando para que o marido não me surpreendesse deitado em sua cama. Retornei para minha casa ainda no sereno da madrugada. Precisava alimentar os bichos. Segui pelo caminho preocupada, mas sabia que se algo acontecesse, Maria ou os meninos dariam um jeito de pedir a minha ajuda. Menos de uma semana depois, um dos filhos de Maria foi me encontrar enquanto limpava a roça. Disse que o pai estava louco, batendo de novo na mãe. Fiz sinal para que o menino esperasse, passei em casa para pegar o que precisava. Aproveitei e coloquei aipim e banana na sacola. Pedi ajuda para carregar o peso. Não tirei a calça que vestia, suja de terra, nem a camisa de manga comprida que quase havia esquecido ter sido de Tobias. Cheguei à casa de Maria Cabocla como quem não queria nada, e a certa distância pude ouvir o choro ecoando pela trilha em que caminhava a passos rápidos. Bati na porta que já se encontrava aberta, mas avisando que alguém iria entrar. Aparecido parou para me observar. Estava confiante na covardia dos homens que ouviam o desespero daquela mulher e nada faziam. Entrei como se a casa fosse minha, apoiei os alimentos na mesa da cozinha, reuni as crianças desesperadas, limpei seus rostos com um pequeno pedaço de tecido que estava num canto do fogão. O homem gritou para que eu fosse embora, que cuidasse da minha vida. Não olhei em nenhum momento para Maria, que estava no quarto aos soluços. Se ela tivesse visto minha cabeça, veria que ainda preservava as tranças que havia feito uma semana antes. E, nos meus olhos, tudo que adivinha daquele gesto íntimo. Permaneci em pé, desafiando, para que viesse ele mesmo me arrancar para fora. Porque eu não sairia com as minhas próprias pernas. Ouvi de sua boca que respeitava muito meu pai, que era seu compadre, mas que não iria admitir desacato em sua própria casa. Maria levantou de onde estava, veio para cima dele, mas foi lançada em seguida ao chão por um tapa desferido com as costas da mão desproporcional do homem. Eram mãos engrossadas pelo trabalho, pela vida nada fácil. Meus olhos cresceram ferozes ao ver Maria no chão, que parecia não se acovardar àquela hora, dizendo que eu iria ficar. Quando ele veio para cima para tentar me retirar dali à força, meu coração estava aos pulos. Senti meu interior frio como a brisa da madrugada, mas permaneci firme como os meus antepassados. Não foi o suficiente para evitar que Aparecido apertasse meu punho e tentasse me arrastar para fora. Encostei a lâmina que escondia atrás de mim seu queixo, olhando segura para seus olhos vermelhos e com veias que se espantaram ao ver minha reação. Estava em minha mão direita, com o cabo fresco como um seixo recém-tirado do rio. Maria parecia sobressaltada com a visão que tinha, mas não hesitou em pedir que Aparecido fosse embora de novo. Correu para o quarto para fazer uma pequena trouxa e voltou gritando que não iria mais apanhar, que ele fosse de vez e a deixasse com os meninos, que se virariam. A faca encostou de tal maneira no seu queixo que quase vi o momento em que o laceraria. Seus olhos vermelhos de fúria amansaram como os de uma criança acuada pelo medo de uma aparição na mata. Aparecido chorou, pedindo perdão, dizendo que ele não era de fazer isso, que a bebida era uma desgraça em sua vida. Maria Cabocla aproveitou a fragilidade que ele transparecia para afastá-lo de vez. Mostrava as marcas do corpo, as que pareciam estar curadas, as que não curaram e as daquele instante. Sua raiva dizia muito das dores da alma, e, sobre essas ele não falou, aquelas que demoraram a curar, as que no meio das lembranças precisamos afastar com um gesto de negação para que não se abata sobre nós o desânimo. Dizia que não queria mais ver o marido naquele pedaço de chão. Duas das crianças mais novas choraram quando a mãe atirou as roupas pela porta, pedindo: "Não, mainha, não manda o pai embora." Maria, conquanto parecesse não ouvir ninguém, continuava a gritar para que o homem se fosse para a casa das putas com quem ele deitava, que os deixasse de uma vez. Ele gritava entre lágrimas que a casa era dele, ele a havia levantado, ele que havia pedido abrigo. A mulher parecia firme e eu apoiava a sua resolução. Depois que ele seguiu cambaleando pela trilha, arrumamos a casa e alimentamos as crianças. Tive vontade de cuidar de Maria Cabocla, de lavar suas feridas, de lhe dar de comer, mas ela disse que estava tudo bem e me agradeceu com um gesto sincero.
Fui embora com um aperto no peito, pensando no homem vagando pela estrada. Pensei também em Maria, com aquela ruma de filhos para cuidar e alimentar. O que haveria de ser dela? E se mandassem embora da fazenda? E se o marido fosse ele mesmo falar com Sutério? Dormi com essas coisas martelando na muleira, pensando em Maria machucada, sozinha, com vontade de lhe agradar, de pentear seu cabelo dessa vez, fazer uma trança. Se o brilho oleoso que desprendia deles deixasse. Passei a lavar aipim e batata, a safra estava boa. Era a minha desculpa para justificar a frequência com que visitava toda semana. De fato, não me fazia falta, e aqui era assim desde o princípio, uma mão lava a outra. Afinal, nossos pais e esse povo de Maria Cabocla e tantos outros chegaram de lugares diferentes e distantes, mas, passado tanto tempo, viviam como uma parentelha de filhos de pegação, de compadres, comadres, vizinhos, marido e mulher, cunhados, primos e inimigos. Muitos haviam casado entre si e eram parentes de verdade, nos laços e no sangue. Os que não eram de consideração. Então, o coração mandava dividir o que tínhamos, e por isso sobrevivíamos às piores dificuldades. Semanas depois, soube que Aparecido havia retornado. Senti tristeza, mas pensei: se é pai dos meninos dela, tem de haver algum perdão. Quem sabe o homem não muda, ou quem sabe o gostar de Maria seja maior que as diferenças que existem entre eles. No fundo, será que ela percebeu que poderia ser pior estar sozinha na terra com aquele tanto de filhos, sem condições de roçar e de dar de comer a todo mundo? Talvez tenha sido por isso, pela vergonha de ter me chamado naquele dia em que o enfrentei com a valentia que corria em meu sangue, que Maria se afastou de mim. Foi mudando com o tempo, se tornando mais tristonha, mais sozinha do que era. Se me encontrava, cumprimentava, mas já não detinha a falar da vida, das mazelas que sofria, das pancadas do marido, das dificuldades de botar comida na mesa. Eu também, para não a magoar sem querer, nem mesmo ofender, deixei de levar as coisas que plantava e que fui trabalhando com a minha força. Quanta gente foi adentrando na solidão do meu rancho e foi dizendo que eu era uma moça bonita. E foi dizendo que era uma roça bonita, que era maior e mais bem cuidada que a roça de muitos homens. Se admiravam quando viam que eu trabalhava sozinha. Com os olhos, mediam meu corpo de cima a baixo. Se pudesse, me fariam disputar uma queda de braço com os homens, só para saber se a força para revirar a terra, para trabalhar o chão, vinha dele mesmo. Para ter certeza de que não eram das forças dos encantados em que o povo acreditava. Sutério passava rigorosamente toda semana e levava o que podia, mas não deixava levar o melhor, como meu pai fazia por gratidão. Separava os legumes maiores para casa para os meus pais. Só não o deixava apodrecer nos pés de desgosto, porque achava um desrespeito com a própria terra. Mas se desse para dar aos animais, eu dava, só para não deixar que ele levasse meu suor, minhas dores nas costas, meus calos nas mãos e minhas feridas nos pés, como se fosse algo seu. Bibiana e Severo retornaram com os seus 4 filhos para a fazenda alguns anos depois. Nesse meio tempo vieram para as festas de fim de ano e de São Sebastião com certa frequência. Numa dessas visitas batizei 2 de seus filhos como havia prometido. Inácio, o mais velho, que havia crescido e tinha quase minha altura, e Maria, a terceira. Domingas batizou a segunda, Flora, e Zezé também foi escolhido padrinho dela. Santa, filha de Tonha, batizou Ana, a caçula, que havia recebido o nome de nossa avó, e que havia completado 3 anos. Minha mãe havia viajado para fazer o parto da segunda e também acompanhou Bibiana no hospital no parto das 2 últimas. O ano do regresso foi o ano em que chegou a primeira televisão à fazenda. Ela havia sido dada a Damião por um dos filhos, que trabalhava na cidade. Era uma televisão em preto e branco, com uma caixa cinza, com antenas que mal serviam e uma esponja de aço na ponta. No começo, víamos mais os chuviscos do que qualquer imagem. Depois chegou a primeira antena parabólica, um prato grande virado para as estrelas. Damião disse a meu pai, numa das suas visitas ao Jaré: recordo da cara de espanto e riso do povo de Água Negra quando reconhecíamos a televisão de andarmos pela cidade e por outros lugares, mas nunca havíamos tido uma por ali. Chegou antes da energia elétrica, e na casa de Damião a fazíamos funcionar com uma bateria de veículo antiga, que precisava ser recarregada sempre. Ou seja, assistíamos a uma novela por 15 dias e passávamos mais 15 sem ver nada, até que alguém da família fosse à cidade levando o peso da bateria. A partir de então, o povo passou a se reunir na casa à noite,
Quando acabava a bateria, ouvíamos queixa na roça, na feira, em todo canto, até que retornassem com ela carregada de novo. Até mesmo o Sutério vinha mancando de vez em quando, para espiar, como dizia. Formava uma aglomeração de gente conversando, outros pedindo silêncio. Outras pessoas começaram a se debruçar na janela, porque não havia mais lugar nem no chão da sala. Bibiana disse que quando tivéssemos energia elétrica, compraria uma para nossa casa. Antes do retorno de minha irmã, havíamos passado por novos tempos de cheia estiagem. Aos poucos a paisagem foi mudando também. As grandes roças que os homens trabalhavam foram reduzidas ano a ano. A família Peixoto já não tinha interesse em produzir. Um dos irmãos que ficava à frente do trabalho, instruindo Sutério, havia falecido. Já tinha idade avançada e os filhos pareciam não ter interesse em continuar cuidando da fazenda. As estiagens tinham sido duras, não se plantava mais arroz. Eles diziam que faltava dinheiro para comprar adubo e sementes. As únicas coisas que vicejavam eram as nossas roças na vazante, os marimbus, a televisão de Damião e as brincadeiras de jaré. Meu pai estava envelhecendo, se encurvando com o tempo, os cabelos ficando brancos de forma lenta, mas ainda trabalhava de domingo a domingo. Não falava em parar. Ele e outros trabalhadores pioneiros que chegaram nos primeiros anos à Água Negra estavam se aposentando. Foram orientados pelo próprio Sutério a requerer o benefício. Ele mesmo, sem registro de trabalho, confessou, o que era de muita ajuda e mudava em parte a situação dos moradores. Passaram cópia do documento de imposto da terra de mão em mão para que os mais velhos pudessem ter o que nunca tiveram, como se todo o tempo de espera e trabalho tivesse sido para este momento derradeiro, quando iriam receber seus parcos recursos no banco da cidade. Era como se, passado tanto tempo, trabalhando sem qualquer remuneração, agora entendessem que tinham direito a receber um ordenado todo mês. Continuavam a trabalhar nos seus roçados e a cultivar seus alimentos. Muitos seguiam montando banca na feira da cidade, mas não existia mais a empreitada fadigante que retirava a saúde de muitos e que significava a servidão dos antigos, dos avós e bisavós, a sujeição que gostariam de poder esquecer. Apesar das mudanças lentas, muitas interdições impostas pelos fazendeiros ainda existiam. O dinheiro não era usado para a melhoria das casas, que continuavam a ser de barro. Não podíamos construir casa de alvenaria, mas o povo começou a melhorar o seu interior. Colchões de espuma para substituir os colchões de palha, de milho, uma cama, mesa e cadeiras, remédios, roupas e alimentos, panelas e colchas, que os ciganos vendiam de tempos em tempos em nossas portas. Bibiana havia se formado professora, falava diferente, bonito. Via o orgulho de meu pai ao vê-la ensinar os filhos. Dizia que queria a filha professora da escola de Água Negra, que falaria com o prefeito numa festa de jaré para que desse o cargo de professora à filha, se assim fosse possível. Ela e Severo construíram uma casa perto dos nossos pais, como a maioria costumava fazer quando casava e não seguia para outros rumos. Eu continuei a morar perto do rio Santo Antônio, mas passava os finais de semana entre eles. Gostava de estar com as crianças, de escutar Severo sobre nossa situação na fazenda. Aprendia novas coisas. Meu primo deixava a fazenda para participar de reuniões do sindicato, de movimentos, para congressos. Gostava de sua companhia, mas guardava certa distância porque sentia que minha irmã tinha ciúmes do marido, mesmo de mim. Ou talvez eu tenha ficado com essa impressão ao ver seus olhos se crispando quando alguma mulher ficava atraída pelo discurso de Severo, pela sabedoria que ele emanava, deslumbrada diante de sua oratória e de seu sorriso, que parecia ser do mesmo menino que havia me encantado e me feito querer ser como ele na minha mocidade. Quando Severo viajava para encontrar o povo que lhe ensinava as coisas sobre a precariedade do trabalho, sobre o sofrimento do povo no campo, eu dormia na casa de Bibiana para lhe fazer companhia. Inácio, meu afilhado, já era menino crescido, tinha corpo de homem, gostava de me ajudar a plantar no quintal de casa. Ele mesmo tomava a enxada de minha mão ou da mão da mãe, cavava, cova, fazia coivara com nossa vigília. Tinha o mesmo interesse pelos livros da mãe e do pai. Maria, minha outra afilhada, era traquina. Vivia surpreendendo a todos. Se pendurava nos umbuzeiros e cajuzeiros, sumia nos matos. No dia em que caiu e quebrou o braço, me lembrei da rural que nos levou para o hospital na infância, que se distanciava, mas que em momentos como esse retornava como um sonho. Minha mãe olhava para a neta e dizia: "Essa teve a quem puxar. Nunca vou esquecer do que vocês me fizeram passar, correndo para o hospital." Bibiana ficava aflita, mas eu ria
em silêncio. Pensava como era engraçado poder ver a vida se repetir como uma história antiga. Meu pai se juntava a Bibiana na preocupação. Dizia para que não castigasse a menina, que ela tinha os cosmes que ele não quis cuidar. Por isso, nós duas tínhamos sofrido na infância, porque ele não quis cuidar de São Cosme e Damião, ou quando cuidava, fazia com mau grado. Ficava contrariado quando incorporava os santos, quando agia como criança, quando subia nas árvores ou pulava as janelas, e se fosse o telhado da casa de cerâmica, seria corrido por cima dela como um menino irrequieto. O ano do retorno da filha foi a última vez que meu pai e minha mãe viajaram para os festejos de Bom Jesus da Lapa, terra de Salu, em encaminhada e romaria, promessa feita por ocasião da partida de Bibiana e Severo para que retornassem à fazenda. Só soubemos da promessa quando se aproximou agosto e eles partiram a pé até seu destino com moradores de Água Negra e fazendas vizinhas. A romaria também era para agradecer a chuva, ainda que cada vez mais parca. Por isso, muitos moradores, principalmente os mais antigos, partiram naquela viagem. Caminharam por 17 dias, ida e volta, e todos nós sentimos aflitos com a segurança dos romeiros, principalmente Bibiana, sentindo-se culpada pelo fardo da promessa, temendo que algo ocorresse e ela levasse a culpa pelo resto da vida. Mas retornaram bem, queimados do sol, cansados, no entanto, revigorados, como sempre acontecia após uma viagem às terras do Bom Jesus, agradecendo ao santo pela romaria, por terem as pernas e saúde para caminhar. Voltaram como sempre carregados de graça, com imagens, terços e promessas. Voltaram mais velhos na carne, com dores que os acompanharam por semanas, anos, talvez por toda a vida. Mas os olhos reluziam com o lume de uma vela, e isso bastava para sabermos que era o que devia ser feito. Mas depois dessa viagem, meu pai nunca mais foi o mesmo. Suas forças foram declinando. Talvez a força despendida numa caminhada tão longa como aquela fosse demais para sua idade. Minha mãe retornou com o corpo abatido, mas Zeca Chapéu Grande voltou muito mais fraco. Sentir o sol no caminho do asfalto entre as rezas e encantos, reviver a caminhada que o trouxe à Água Negra, talvez a emoção de ver o santo, filhos e netos, à sua volta, houvesse preparado seu corpo para a partida. No último ano de vida, meu pai foi contra todas as recomendações que havia feito em relação aos interditos próprios do Jaré e que nos eram impostos para os anos bissextos. Construiu nos primeiros meses a base, o centro e as forquilhas da nova casa com a ajuda do genro e do filho. Nós confiávamos do que estava por vir, mas não falávamos para não atrair má sorte. Plantou 2 jaqueiras num terreiro a meia légua de casa, 3 cajuzeiros próximos a portas da nova construção, bananeiras no quintal e uma mangueira no curto caminho para a casa antiga. Nesses anos, meu pai dizia que não poderíamos plantar espécie de raiz profunda, nem fazer cultivos permanentes como café. Dizia que não poderíamos construir o meio nem o centro da casa. Se fizéssemos tudo no ano anterior, era permitido colocar as portas, as telhas, caiar, terminar uma casa no ano bissexto, mas as bases tinham de ser feitas antes. Naquele ano, porém, ele não falou no interdito, nem falou dos riscos da morte, nem mesmo do mau agouro que era a quebra das proibições, nem ninguém questionou quando viu plantar as mudas e pedir ajuda para levantar a nova casa. Minha mãe ainda tentou argumentar sobre por que não esperávamos o próximo ano, principalmente para construir a casa. Ele respondeu apenas que não fazia sentido esperar. Dava a entender que tudo que tinha dito por conta da crença era superstição, que não nos ativéssemos aos detalhes, que vivêssemos o que tínhamos que viver. O último inverno tinha sido de muita chuva e ventos fortes, que haviam causado avarias na casa em que morava sozinho com minha mãe depois da partida dos filhos. O barro havia cedido, deixando à mostra o traçado de madeira que sustentava a parede da frente. Era como um corpo corroído que nos permitia ver os ossos, que nos permitia ver a intimidade de uma casa, porque buracos e frestas já não cobriam o seu interior. O interior de uma casa era tudo que tínhamos. Guardava segredos que nunca seriam revelados. Guardava segredos que eram parte do que todos nós éramos naquelas paragens. Ele não dizia as razões da pressa para construir, mas todos nós intuíamos que o corpo de nosso pai declinava como as paredes da casa que se desfazia. Talvez aqueles fossem os últimos meses que teríamos ao nosso lado. Era previsível, já que estava avançando em anos, e era certo que se aproximava o momento de seu descanso. Ao mesmo tempo que víamos seu corpo cansado caminhando de um lado a outro da estrada, de uma porta a outra da casa, testemunhávamos seu vigor de trabalho ao amanhecer, quando saía com sua enxada e sacola de palha e descia para a várzea do rio,
na primeira luz do dia. Nos confortávamos ao ver que mantinha a mesma disposição para o trabalho de domingo a domingo, e que trazia a sacola carregada de milho e arrastava a malha de raízes de mandioca para casa. Trazia peixes nos dias em que se dispunha a pescar nas águas negras do rio. Comia com a mesma fome e continuava a acender as velas, a colher as ervas, a preparar os remédios de nossos vizinhos. Não deixou São Sebastião sem festa, ainda que os encantados que o acompanharam por toda a vida não o tomassem como cavalo, ainda que as palmas, as caatingas e os sons dos atabaques não fossem mais capazes de tirar seu corpo à dança ágil, nem mesmo o fizessem levantar de sua cadeira. Seus filhos e filhas, que eram tão numerosos quanto o junco que crescia na várzea, não conseguiam tirá-lo da cadeira, nem eram capazes de fazer com que reagisse aos cantos. Dona Miúda esteve presente com Santa Rita pescadeira, lançando redes no ar, mas meu pai permaneceu todo o tempo fumando seu cachimbo, com um olhar vago, mirando muito além das danças na sala, para logo após os convidados comentarem sobre a debilidade de Zeca Chapéu Grande, no terreiro em frente, no caminho de volta para suas próprias casas, nos dias que seguiram a festa. Até que, depois do dia de São José, percebi que a energia que ainda guardava para o trabalho também se esvanecia. Acordava, acendia o cigarro, mas já não saía para o roçado. Levantava à mesma hora, mas da porta apenas contemplava o horizonte para onde caminhou por tantos anos, onde estava tudo o que mais gostava. Olhava para o chão que semeou com as próprias mãos. Descia o batente da porta e se apoiava com cuidado para repousar entre as plantas que cresciam no terreiro. Suas mãos tocavam a água fresca do orvalho, quando o sol ainda não havia levantado com força descomunal, com a força de uma bênção ou de um castigo. Levava as gotas de água para a frente dos olhos, desmanchando-as entre os dedos, para só então voltar a casa, deixando o toco de cigarro no chão. Mãe Salu o esperava na cozinha com um café fumegante e batata doce. Ele sentava, mas não tocava no prato, deixava o café esfriar e voltava depois de alguns minutos em silêncio para a sala. Ficava perto da porta, adormecia enquanto minha mãe me falava sobre o tempo. Ela tentava não transparecer preocupação e quando eu estava mais distante, a ouvia perguntar se ele estava sentindo alguma coisa. Ele não respondia, levantava a mão esquerda, com a palma grossa e visíveis nós nos dedos, para fazer um gesto de negação. Fechei a casa da beira do rio Santo Antônio, colhia, vez ou outra, o que devia ser colhido, e saía para trabalhar na roça de meu pai, mas com um aperto na garganta que por vezes me sufocava. Bibiana, na casa ao lado, seguia para a escola onde dava aula, mas preocupada, retornava na hora do almoço e passava para saber dele, antes mesmo de chegar à sua casa. Minha mãe tomava conta dos netos, cozinhava, aguava o quintal, despachava as visitas e os que buscavam consultas para os males do corpo e do espírito. Foi difícil fazer as pessoas entenderem que nosso pai estava cansado, que não dava sinais de que poderia atender ninguém. Pedíamos que aguardassem a melhora. Ele passava a maior parte do tempo em sonos breves, mas continuava a acordar cedo para abrir a porta e mirar de novo o caminho para a várzea. Meu irmão alternava os dias de trabalho em sua roça com o dia de trabalho na roça do pai, comigo. Contava, tentando despertar seu interesse, que os pés de pimenta haviam florescido ou que o plantio de abóbora não tinha vingado, mas nada parecia tirá-lo do desligamento do mundo, cada dia um gesto a menos, até que nas últimas semanas passou a não levantar da cama. Sua magreza e apatia mudaram o semblante de minha mãe. Ele fez apenas um pedido, que não o levassem para o hospital da cidade. Domingas tentou argumentar, meu irmão, Bibiana e Severo também. Nesse momento, o silêncio se quebrou e todos passaram a discutir sobre quais providências tomar. A ambulância poderia vir buscá-lo, mas não deveríamos ir de encontro à sua vontade. Eu me expressava como podia, me atrapalhava nos gestos e a tensão era permanente. O médico que veio disse que ele precisava ser levado urgentemente para o hospital. Seus pulmões conservavam uma capacidade pequena de respiração, que tinha líquido neles e que estava desidratado e desnutrido. Ele permaneceu de olhos fechados durante toda a consulta, embora soubéssemos que estava acordado e lúcido. Não dizia nem que sim nem que não. Fora do quarto, Bibiana falou ao médico que conversaríamos de novo e chamaríamos a ambulância. Mas a ambulância pode estar em outro atendimento. O correto seria levarmos agora. Já fizemos a viagem, gastamos combustível e tempo. Foi assim que vimos a ambulância se afastar. Agora todos juntos tentávamos convencê-lo de que deveria ir para o hospital, que não poderíamos tratá-lo do cansaço cada vez mais agudo que apresentava. O médico nos disse que o senhor precisava ficar no oxigênio. Nessas horas seus olhos permaneceram fechados, mas sua boca proferiu sentenças de vida e de morte do povo. Não hesitou em lembrar, eu ainda estou vivo, eu ainda sou o curador, não ele.
Em determinado momento, ele só pôde ficar sentado para que não sufocasse nos líquidos que borbulhavam em seu peito. Às vezes era Domingues que amparava na cama. Minha mãe também fazia, mas logo se cansava, embora não se queixasse. Bibiana continuava indo à escola, mas nas horas vagas se posicionava amparando o seu corpo. E eu da mesma forma. Certa vez adormeci de cansaço. Acordei com Zezé ou levantando do meu colo onde sufocava. Não havia percebido que ele tinha escorregado de meus braços e deitado a cabeça em meu colo, numa posição em que não poderia ficar. Quando notei que havia me descuidado e deixado que quase morresse, me desesperei de tal forma que, em anos, foram os primeiros gemidos que deixei escapar de minha boca mutilada diante de minha família. Chorei com tanta dor que a única coisa que me confortou foi o abraço de minha mãe, ao mesmo tempo que todos pareciam ter esquecido dos problemas reais, para ver aquele gesto involuntário do meu corpo como um milagre de que tudo poderia mudar e que meu pai se reestabeleceria. Afinal, havia quase 30 anos que não escutavam nenhum som da minha boca. Os olhos de Bibiana guardavam o mesmo espanto do dia em que me viu silenciar. Na Semana Santa, ele já se encontrava como um fiapo de fôlego. Aceitava o caldo que preparávamos sem relutar. Continuava desidratado, mas respeitamos sua vontade de permanecer em casa. Na sexta-feira, aproveitamos o caldo de carne vermelha que o alimentou no dia anterior. Minha mãe dizia que era mais nutritivo que peixe, embora não nos fosse permitido comer carne no dia da paixão. Quando ela sentou na caixa de legumes vazia ao seu lado e lhe deu a primeira colher de caldo, ele cerrou os dentes. Pareceu concentrar todo o resto de força em sua boca. Para nós, aquele foi o sinal de que Zeca Chapéu Grande ainda tinha seus pés plantados na terra. No domingo de Páscoa, minha mãe contou que sentia uma forte corrente de ar fria e úmida na madrugada percorrer seu quarto. Quando levantou atordoada, achando que havia esquecido a janela aberta, viu que permanecia fechada. Acendeu o candeeiro para ver se meu pai precisava de algo e o encontrou com os olhos abertos, apesar da face serena. Seu rosto, à luz parca, era um jogo de sombras contornado de ossos. Foi assim que veio chamar pelos filhos, com sua voz rompendo o canto dos insetos. Zeca havia partido.